tema da palestra da noite de hoje, mediunidade, caminho para ser feliz, utilizando como base para essa conversa que a gente vai ter, o livro dos médiuns. Então, esse livro, o primeiro capítulo dele, se intitula o seguinte: Há espíritos, ou seja, existem espíritos. E a pergunta, ela se assesta numa necessidade da gente compreender que há pessoas que não acreditam em espíritos, que acham que a vida se circunscreve ao mundo material. Quando a gente está muito ligado ao mundo material, tudo que acontece no mundo espiritual e que a gente não tem explicação, a gente coloca na conta de alguma coisa sobrenatural, um fenômeno sobrenatural. Então tudo bem, existem espíritos que a gente viu, isso não tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural. E como é que esses espíritos atuam na matéria? Porque de vez em quando você está, de repente, em casa, escuta um barulho, ou de repente alguma coisa se movimenta. São os ditos efeitos físicos que a gente vai ver daqui a pouco. Como é que o espírito atua na matéria? Quantos tipos de médiuns a gente tem? A gente tem a quantidade de médiuns, mais ou menos, de acordo com a quantidade de aptidões que tem a humanidade. Então, vamos lá. Médiuns sensitivos. Esse é um médium, é uma coisa básica. Então, às vezes você sente assim um roçado na pele, você chega no ambiente e sente que tem alguma coisa diferente, uma coisa estranha, mas você não define bem o que é, mas você sente que tem uma coisa ali te incomodando, e você, com o tempo e experiência, você começa a identificar que aquilo ali é alguma presença espiritual. Então, o médium sensitivo é aquele médium que percebe alguma coisa, ele sente alguma coisa. Ele sente que o ambiente mudou, que tem ali alguém, mas ele não está vendo, mas ele sabe que tem alguém. Porque, na verdade, o médium percebe a presença espiritual através dessa roupagem fluídica, através do perispírito. Então, o médium que vê espíritos, ele vê com a alma, com o perispírito, ele não vê com os olhos. Tanto é que ele vê até de olhos fechados. O médium que escuta, ele não escuta com o ouvido, ele escuta com o perispírito. Pode tapar os ouvidos que você vai escutar mesmo assim. Todo fenômeno mediúnico, e Kardec vai ser bem claro, para você entender o fenômeno mediúnico, a base do entendimento é através do perispírito. Mas antes disso, a gente tem que falar dos médiuns de efeitos físicos. O que são médiuns de efeitos físicos? É aquele médium que, na sua presença, os espíritos conseguem mover objetos, por exemplo, promover barulhos. Eu falei isso aqui no seminário. Eu acompanhei um caso onde, na casa dessa pessoa, não só tinha muitos ruídos, como os objetos se movimentavam, instrumentos musicais tocavam sozinhos, e pasmem, uma máquina de costura, ela funcionava sozinha, mesmo com a tomada desligada. Então eram médiuns com a capacidade de promover ações com efeitos físicos muito interessantes. Ruídos, barulhos, pancada como se fosse uma pancada assim na porta, num objeto. E tem pessoas que começam um objeto a bater, ele abre o objeto, abre o armário, olha embaixo da cama, fica procurando pela casa e não consegue encontrar a origem do barulho. Todo esse conhecimento espetacular e formidável que a gente tem do espiritismo moderno, ele se iniciou exatamente com pancadas, com mediunidade de efeitos físicos. Isso em 1848. Então, a mediunidade de efeito físico, ela é muito, muito, muito mais frequente do que a gente imagina. Certa vez, nos procuraram que
que na casa tudo acontecia em relação a ruídos, a barulhos tipo correntes em cima do teto da casa. A vassoura, inclusive, varria sozinha dentro da casa. Botas andavam sozinhas e a família estava muito desesperada. E nós fomos com o pessoal do centro fazer um evangelho no lar, nessa casa. E lá pelas tantas do evangelho do lar, chegou uma pessoa que não estava na hora do início do evangelho. E essa pessoa ficou assim, mais distante na porta. E no dia até o senhor José Ferreira ficou ali conversando com esse rapaz e tudo. E quando ele estava no meio do evangelho, eu olhando assim meio de longe, eles conversando, eis que me chega próximo o espírito e começa a apontar o jovem que tinha chegado, o recém-chegado, dizendo que ele era um assassino, que ele isso, aquilo outro, me atrapalhando mesmo no evangelho. Eu disse, meu Deus. E aí eu comecei a levar o pensamento em prece para ir dissipando aquela influência, né, que a gente estava recebendo. Acabou o evangelho, a gente volta para casa. Aí no carro, no caminho de volta, o Zé Ferreira diz assim, olha, aquele jovem, inclusive, que tinha chegado, eu estava conversando com ele, que fazia, acho que 2 anos, ele estava preso, porque ele havia assassinado uma pessoa, e começou a contar, sendo que eu não tinha tido essa informação, e nem tampouco o Zé Ferreira sabia o que estava acontecendo com a gente. Então você veja aqui, como a mediunidade tem essa coisa, né, de convergência das informações. Nesse capítulo ainda, no capítulo 14, Kardec vai falar dos médiuns audientes. São aqueles que escutam os espíritos falarem. E ele pode escutar tanto como uma coisa interna, dentro da mente, tipo, como se fosse quase um pensamento que vinha assim, uma coisa que chega assim, pensamento que chega, você não sabe, rapaz, será que é meu esse pensamento? Será que não é? Será que é uma coisa da minha cabeça? Ou pode escutar como se fosse alguém falando mesmo. Não escutar assim, escutar mesmo alguém falando. Vou dar um exemplo. Uma vez eu acompanhei uma senhora, inclusive a religião dela é protestante. Ela chegou para mim contar essa história. Disse, olha, ela já tinha vários fenômenos mediúnicos, vários. Mas esse me chamou a atenção porque ela disse que ela estava andando na rua. De repente se acercou dela uma voz e disse, olhe, irmã fulaninha, corte caminho. Eu lembro como se ela fosse, corte caminho, corra, você vai entrar na rua tal, à esquerda ou à direita. Mas entre na rua assim, você vai ver um orelhão. Antigamente tinha uma coisa chamada orelhão, acho que não existe mais hoje, um telefone público. O orelhão fica em frente a uma casa. Quando você chegar na frente dessa casa, você não bata a palma não, você já vai entrando. Mas entre. E ela assim fez. Mas ela disse, olha, doutor, não foi por muita obediência que eu segui, não. É porque era uma coisa muito forte. Eu fiquei com medo de não sei, porque era uma coisa muito tensa. E quando eu entrei na casa, a mulher estava com uma faca para se matar. E a mulher quando a mulher tomou um susto, né? Deixou cair a faca e disse para ela. Eu estava muito desesperada já, não sabia o que fazer. Então eu peguei a faca para me matar e disse, vou fazer um desafio a Deus. Se você existe mesmo, mande alguém agora aqui para impedir que eu faça isso. E quando eu acabei de pensar, você chegou. A presença da espiritualidade, ela não está muito relacionada à crença espírita. A presença do mundo espiritual em nós está muito mais relacionada à disposição, à disponibilidade que a gente tem de servir ao mundo espiritual. Não adianta você ser espírita e você se negar a servir a espiritualidade, porque ela não vai poder fazer nada. Porque a mediunidade
Não é assim, eu quero ser médium. Eu tenho uma escolinha que eu vou fazer 2 anos para aprender a ser médium. Não é bem assim. O médium, ele já vem com uma organização do perispírito pronta para ele servir de intermediário. Claro que você pode desenvolver, mas você não vai desenvolver aquilo que você tem 0. Você vai desenvolver aquilo que você já tem alguma preparação, e essa preparação ela vem do mundo espiritual. Tem outra pessoa também que trabalhava comigo, tinha um padrasto muito violento, e um dia esse padrasto chegou muito encolerizado em casa, completamente alcoolizado, e pegou um facão para lhe assassinar. Ele saiu correndo na rua e o padrasto correndo atrás dele. E ele correu. Ele jovem, o outro estava alcoolizado, chegou um tempo ele conseguiu se desvencilhar. Sentou-se num banco de praça e começou a chorar desesperado. Preocupado com a sua integridade física, mas muito preocupado com a mãe. E preocupado com o que ele ia fazer da vida. Estava ali sem saber o que fazer, né? Jovem, coitado. Passando já por um tamanho aprovação, né? Coisa que só a doutrina espírita pode nos responder. Como é que pode? Ele é uma pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. E aí ele começou a fazer uma oração, pedindo a Deus intuição. O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Isso já era tarde, à noite. Onde eu vou dormir? Nessa época não tinha essas facilidades de hoje, né? Qualquer coisa você manda um WhatsApp, sem telefone, sem nada. E ele começou a chorar, chorou tudo que tinha para chorar. Quando acabou o choro, ele se lembrou de Deus e pediu a Deus que iluminasse o pensamento dele e mostrasse alguma solução. Nessa praça tinha umas casas que circundavam essa praça. Uma casa, ele olhou e ele disse que sentiu de dentro dele que se ele fosse naquela casa e batesse à porta, ele ia ser atendido. Todas essas pessoas fazem parte ainda, a maioria ainda fazem parte do meu contato. E de vez em quando alguém, mas rapaz, isso aí é tão incrível. Então ligue, você vai ver. Eles que bate a porta da casa e abre uma senhora evangélica. Ela estava em oração e de repente, eis que ela escuta uma voz dizendo: um jovem vai bater a sua porta. Abra, não tem perigo. Dê acolhimento para ele, que é um filho de Deus. Aí ele fica na casa dessa senhora e dorme lá. Desconhecida pessoa. Quem de nós aqui vai abrir a porta para alguém entrar e pernoitar uma coisa que você nunca viu na vida? Precisa você ter muita certeza do que você está escutando. Kardec vai falar também dos médiuns falantes. O médium falante ou médium psicofônico. O espírito vai se apropria do aparelho fonador do médium. Está de repente em casa. Eu era muito jovem na época. Esse que alguém me liga e diz: olha, fulaninho está falando estranho aqui em casa. Eu acho que uma coisa entrou dentro dele. Uma coisa tomou conta dele. Uma coisa entrou nele. Uma coisa possuiu ele. Incorporou ele. Sendo que o espírito não entra dentro do corpo de ninguém. O espírito se aproxima. O nosso perispírito se expande. Toca. Perispírito a perispírito. O espírito pode estar, por exemplo, vamos botar esse jarro aqui. E de repente, o perispírito do médium com o do espírito se encontrarem. O perispírito se expande, se encontra.
Ele usa o aparelho fonador e o médium fala, e o espírito fala. E às vezes pode ser uma voz de mulher, sendo o médium homem, ou vice-versa, e fala, e às vezes a voz é tão idêntica ao do espírito, que se você não estiver vendo, você acha que quem está falando é a pessoa. Muda o timbre da voz. Eu acompanhava uma pessoa jovem, inclusive com uma patologia, um transtorno mental muito grave, e que tinha uma mediunidade extraordinária. E a mãe dele me contava que a primeira vez que havia acontecido dele dar passividade, e o espírito falar através dele, foi o seguinte: o pai dela, dessa senhora, havia desencarnado com câncer de próstata. E ele era uma pessoa extremamente violenta, agressiva. Mesmo com uma doença muito ruim, ele não se dobrava a nada, extremamente orgulhoso, petulante, arrogante. E um belo dia o jovem amanheceu diferente. E de repente as feições dele começaram a mudar em determinado horário do dia. E ele começou a falar inicialmente uma voz estranha que ela não identificou. Mas depois ela começou a perceber que era o pai dela. Porque o menino não havia conhecido e convivido com um avô. Então ele não tinha nenhum registro. E nessa época também, não é feito hoje, que tem vídeo de tudo. Ele nunca tinha escutado a voz e nem o jeito do avô falar. E quando houve o processo de passividade e a apropriação do aparelho fonador do médium, o menino começou a falar identicamente como o avô, inclusive gesto. Tudo igual ao do avô quando era encarnado. Outra modalidade, médium vidência. É um médium que vê. E essa visão ela pode ser uma coisa meio assim nublada, mas pode a pessoa ver o espírito como se ele estivesse encarnado, de uma forma claríssima. E tem pessoas que veem, inclusive, assim, à luz do dia. Eu acompanhei também uma senhora, inclusive quando eu a conheci, ela é deficiente visual, com deficiência visual grave, não enxergava mais nada. Levaram-na para a gente conversar no centro. E ela me contava que os espíritos apareciam para ela desde ela criança. Com 5, 6 anos de idade, aconteceu um fenômeno muito interessante. Ela é uma pessoa octogenária. Quando ela era criança, imagina aí, já faz algum tempo que eu a vi, década de 30, 40 no máximo. E na casa do vizinho, tinha uma senhora em trabalho de parto. E a parteira não estava conseguindo fazer o parto. E começou a juntar gente na casa da senhora. E todo mundo começou a comentar já que o negócio não ia dar bom, que alguma coisa ia acontecer ali. E de repente chega um espírito e diz: você vai comigo para a gente resolver esse parto. Não teve outra. Ela foi acompanhada com o espírito, chegou na porta da casa. Como tinha muita gente e ela não conseguia passar, ela foi passando por debaixo das pernas das pessoas, abrindo e passando. Chegou na sala onde estava a parturiente. E o espírito a ensinava a fazer as manobras na barriga da mãe. Existem umas manobras específicas, mecânicas, que auxiliam no parto. E a criança nasceu. Ela tinha 6 anos de idade, minha gente. Como é que é uma criança de 6 anos de idade? Porque vai ter alguém que vai dizer: ah, não,
vai querer uma explicação. Porque às vezes a pessoa nega o fenômeno espiritual, mas não tem uma explicação, vamos dizer assim, alternativa para aquilo ali. Ah, eu não acredito nisso não. Então, qual a sua explicação para isso? Como é que uma parteira não está conseguindo, faz parto toda hora e não consegue fazer? E como é que uma criança vai para a casa de uma pessoa que ela não conhece? É uma vizinha, ela não tem nenhuma intimidade. Ela tem a força de vencer a resistência da multidão que está na frente. Como é que ela, tendo 6 anos, ela vai saber exatamente em que local da barriga ela tem que botar a mão? E que força e autoridade ela vai ter sozinha para, chegando na sala, as pessoas deixarem ela fazer o que ela fez? Se ela estivesse sozinha, não iam deixar. Mas a força que o indivíduo que está acompanhado da espiritualidade tem é acima da pessoa própria. Nenhum de nós, se tiver secundado pela presença da espiritualidade, vai estar sozinho. E aí a gente, não que a gente vai conseguir, eles vão se utilizar da instrumentalidade física do médium para fazer o que tem para fazer. Porque ninguém pode se arvorar e dizer, não fui eu que curei, foi o médium que curou, que não existe isso. O trabalho da espiritualidade, se a gente não atrapalhar, a gente já está fazendo muita coisa. Porque em geral a gente atrapalha. Mas se a gente conseguir não atrapalhar e deixar eles trabalharem, a gente vai ver coisas lindas acontecerem. Porque nem sempre teremos essas respostas. E a orientação que a gente tem é o seguinte: chegou uma pessoa no atendimento na casa espírita, muito aflito, muito perturbado, muito desesperado, querendo uma resposta para determinado problema. E você nem está vendo, nem está sentindo. Você não pode mentir. O que é que você vai fazer então para essa pessoa? Você vai deixar ela voltar assim, do mesmo jeito que veio? Não. Você abre o Evangelho, faz uma leitura do Evangelho. Por quê? Porque a quase totalidade dos problemas que a gente tem existe na nossa vida porque a gente se afasta do Evangelho. O Evangelho pede para a gente amar. Amar as pessoas como se fosse a nós mesmos. Se a gente consegue mal amar aquelas pessoas que convivem conosco, no seio da família, aqueles amigos mais íntimos, que na hora que precisa da gente, muitas vezes a gente dá as costas para eles. Se a gente não consegue ter coleguismo com as pessoas, como é que a gente vai poder ser feliz? O médium não é ninguém especial. O médium não é um missionário. A mediunidade é uma capacidade que vai te dar um sexto sentido, um sentido a mais. E a doutrina espírita, muito mais do que ensinar comunicação de espíritos desencarnados com nós encarnados, ela nos ensina acerca da caridade. Mas não somente a caridade está distribuindo coisas. A caridade de olhar para os nossos semelhantes com amor, com verdade, com olhar como nós gostaríamos de ser olhados. Então, meu tempo acabou. Queria agradecer imensamente a todos vocês, a paciência, estar no feriado aqui. Agradecer a Deus, a Jesus, ao amparo da espiritualidade. Desejando a vocês votos de muita paz.